Shalom aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, cumprimentando a todos nesse sábado com Shabbat Shalom, Shalom Shabbat. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, comentarista bíblico, blibista, arqueólogo, historiador, comentarista judaico, hebraico e grego e cultural da Palavra de Deus. Estamos aqui para fazer mais outro vídeo neste canal de bênção chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata. Palavra dita em seu momento certo. Para curtir, ver mais outros canais, é só você entrar nesse link que eu vou estar passando agora para vocês. Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica. Ou se não, Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Olá. Ou se não, você entra lá. Evangelista André Santos, Maçã de Ouro em Salva de Prata. Se inscreva neste canal para a glória de Deus e curte e mande o seu canal também para conosco. Ou também fale, dê um comentário também para a glória de Deus sobre o nosso canal, para a glória de Deus. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Vamos falar agora, mas de outro livro da Bíblia, isso mesmo. Vamos para mais uma pauta, mais uma paraxá, mais uma enquete para a glória de Deus. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, deixando a vocês no Shalom Kavai, Kavai Shalom. Deixando também um Renere Tukiri para todos. Vamos para mais uma pauta? Vamos lá. Vamos estar falando agora, já falamos do livro de 1 Coríntios, e agora vamos falar do livro de 2 a Coríntios. Isso mesmo, a segunda epístola aos Coríntios. Ao primeiro ponto de vista, a segunda epístola aos Coríntios é que ela é dividida em algumas fases. E quantas fases são divididas a epístola de 2 a Coríntios? Então vamos lá. A primeira fase é chamada de testemunha pessoal de Paulo. Olha só que interessante. A segunda fase é chamada de ministério cristão. A terceira fase é chamada de administrações cristãs. A quarta fase é chamada de obra de caridade. A quinta fase é chamada de defesa da fé e defesa de Paulo em seu chamado. Agora, observando que são 5 fases, e essas são as 5 fases que eu falei para você, da segunda epístola aos Coríntios, vamos ver o segundo ponto de vista deste livro, da epístola de 2 a Coríntios. O livro de 2 epístola de Coríntios foi escrito no ano 60, no ano de Cristo. Provavelmente, Filipos foi no lugar onde que foi escrito. E observando a este grande evento. E observando que este evento aconteceu lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 23, e Atos 20 e verso 3. Isto é confirmação, é uma conferência do que eu estou falando. Está baseado também na segunda epístola de Coríntios, capítulo 1 e versículo 8, que ele foi o próprio autor. E quem? Paulo. Observando a esta grande biografia deste livro, ao terceiro ponto de vista do livro da segunda epístola aos Coríntios, é que contém 13 capítulos e de versículos, 257 versículos, e de pergunta, 29 perguntas, e de profecias, 4 profecias. Você sabia que a epístola de 2 Coríntios tinha 6 coisas que não podia ser ignorada? Quais são elas? Na observação, as coisas que não poderia ser ignorada era a fidelidade de Deus na tribulação. Segunda coisa que não poderia ser ignorado, a responsabilidade do evangelho. A terceira coisa que não poderia ser ignorado, os dons espirituais.
A quarta coisa que não poderia ser ignorado, o propósito de Deus para Israel. A quinta coisa que não poderia ser ignorada, a ressurreição e a vida do futuro. A sexta coisa, o juízo de Deus contra os rebeldes. Agora, o quarto ponto de vista do livro de segunda epístola aos Coríntios, há três coisas de Deus em Coríntio, na igreja de Coríntio. E quais são essas três coisas? Vamos lá? Primeira coisa, sinceridade de Deus. Segunda coisa, a tristeza de Deus. A terceira coisa, o zelo de Deus. Ao quinto ponto de vista do segundo livro da Epístola de Coríntios, no livro de segunda Epístola de Coríntios, fala da sinceridade na Bíblia. Fala de 8 homens de sinceridade. Você sabia disso? Vamos para a base bíblica. 1 Coríntios, ou melhor dizendo, 2 Coríntios, capítulo 1 e versículo 12. É a base disso que eu estou falando. O primeiro homem da sinceridade divina era um homem chamado Zebulon, baseado ao primeiro livro de Crônicas 12. Também, o segundo homem da sinceridade divina era Ezequias, e registrado em Isaías 38 e verso 3. Ao terceiro homem da sinceridade divina, Natanael, João 1 e verso 47. Ao quarto homem da sinceridade divina, Jesus Cristo, 1 Pedro 2 e verso 22. Quinto homem da sinceridade divina, Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1 e verso 12. Sexto homem da sinceridade divina, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1 e verso 5. E outros homens também, como Lloyd e Eunice, que também eram homens de sinceridade divina. Você sabia que o livro de segunda epístola de Coríntios revela 9 símbolos de Satanás? E quais são eles? Vamos falar dos 9 símbolos de Satanás que estão no livro de segunda epístola de Coríntios? Vamos lá. Primeiro símbolo de Satanás na igreja de segunda epístola aos Coríntios, serpente. Segundo, Leviatã. Terceiro, grande dragão vermelho. Quarto, anjo de luz. Quinto, o leão que ruge. Sexto, a ave. Sétimo, escorpião. Oitavo, lobo. Nono, passarinheiro. Então, esses são os 9 símbolos de Satanás, que está baseado em 2 Coríntios, capítulo 11 e verso 4. Então, esses são os 9 símbolos na Bíblia que simboliza a Satanás. Eu deixo a todos o Shalom Kavai, e esta é a biografia da segunda epístola aos Coríntios. Deixo a todos o Shalom Kavai, Kavai Shalom. Para todos, em nome de Jesus.